Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Oi filho, como vai? Dia 7 de julho hoje de 2019, domingão frio. Isso aqui devia ser não de pai para filho, mas de pai para frio hoje. Desculpa a brincadeira, o papai gosta de fazer essas brincadeiras aí, esses trocadilhos. Eu acho que eu tô ficando um tiozão mesmo, eu tô ficando um cara velho que faz as mesmas piadas. É pra ver ou pra comer, sabe que tipo de coisa? É aveieiro, olha só o tamanho aqui. Olha o São Francisco. Olha o São Francisco do pai. Dá pra ver, né? Eita, nós. É, amigão. Como é que você tá? Acabamos de voltar aí, o Tatá. Tatá tá lá fora. Fomos lá ver a tenda trabalhista. O nosso partido faz de domingo uma tenda trabalhista aqui na Avenida Paulista, que é fechada. Você já foi comigo lá no início, no governo da Haddad ainda, já faz tempo, né? Já faz alguns anos. Era a época que a gente podia se ver, e a gente ia passear, tomar um sorvete, não sei se você vai lembrar disso. E agora o partido está fazendo essa tenda, onde a gente fala cada semana, cada domingo um assunto, um tema, e hoje foram as mulheres do partido lá, a gente foi dar uma força, fizemos um cafezinho, Tatá e eu, e levamos para elas tomarem um cafezinho, porque está muito frio, né? E foi muito legal, o pai fez uma falazinha rápida lá, de saudação, né? Eu não sei falar tanto sobre as questões femininas, né? As mulheres sabem falar melhor, né? Mas é isso. Chico, o pai, você acabou de ver aí, esse cara aí, João Gilberto, ele faleceu ontem. E esse homem é uma lenda nacional agora, a partir do momento que ele morreu. Ele já era uma lenda viva, né? Agora é uma lenda que vai só crescer, né? Espero que não caia no esquecimento. Você é a nova geração. Então acho que é parte do que eu puder deixar de legado para você, do que é o teu país. João Gilberto faz parte disso. O nome do vídeo, seja você também um garoto de Ipanema, algo assim, vai ver, mas vai ter garoto de Ipanema no negócio. Por conta da garota de Ipanema, né? Elô Pinheiro, que era uma menina linda, adolescente, que passava pra praia, e eles ficavam no bar do Mau Cheiro, Vinícius e Tom, e viu uma menina passar, uma menina linda, e acabaram fazendo uma música em homenagem a ela, né? Depois ela virou uma mulher da elite, uma coisa meio elitizada, porque Ipanema, o bairro dos nossos tios, né? Eles moravam na Nascimento Silva 7, quando eu era moleque, até praticamente 2 anos antes de você nascer, 1 ano antes de você nascer. E depois eles mudaram para outra rua lá, né? Barão da Torre, um apartamento que eu só fui uma vez. Mas o Tom Jobim morava na Nascimento Silva número 107. Então tem até aquela música Rua Nascimento Silva 107. Olha aí, olha aí. Você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade. Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. Você ensinando pra Elisete, né? Bonito, filho? É um negócio de louco. O pai
aprendeu muito indo para o Rio de Janeiro, quando eu era moleque. Eu tinha 12 anos quando a minha tia mudou para o Rio, porque ela conseguiu passar num concurso lá. E o marido dela ainda não tinha passado em concurso nenhum, depois ele conseguiu passar no concurso e eles foram fazer a vida deles lá. E a mesa de jantar deles, nossa, né, ali no início era uma caixa de papelão. O colchão, né, a cama era um colchão no chão, não tinha móvel praticamente, eles começaram a crescer na vida lá, né? Hoje você pega aí um sentimento já de bonança, né? Eles estão bem de vida, podem, mas quem roeu o osso lá com eles fui eu. E mesmo assim eu adorava estar com os meus tios, apesar de tudo de errado que acontecia ao mesmo tempo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas era muito importante para mim ir para o Rio de Janeiro, conhecer aquela que já foi a capital do Brasil, conhecer Ipanema, e a bossa nova entrou na minha vida nesse momento que eles foram para lá. Tinha uma revista chamada Caras, não sei se vai ter agora quando você estiver vendo esse vídeo, e ela tinha uma coleção de bossa nova. Então meu pai comprava para mim os discos, a revista com os discos. A revista eu jogava fora, eu ficava com a música, porque foi uma música que, apesar de nascer de uma maneira popular, da mistura de gêneros brasileiros com gêneros estrangeiros, né, samba jazz, né, uma mistura também sofisticada do choro com o jazz, a bossa nova teve uns contornos populares, né, filho? E o pai gostava muito disso. E aí também, indo pro Rio, né, foi aí que eu conheci Ela é Carioca, que é um livro do Rui Castro, que eu não sei se tá aqui, eu acho que ficou lá na minha avó. O pai não pôde trazer toda a biblioteca para cá, não tem espaço. O pai tem muito livro, dá uma parede inteira de livros. E ali eu descobri o cinema novo, ali eu descobri Asdrubal trouxe o trombone, que depois vai virar a TV Pirata, né? Cissa Guimarães, Regina Casé, Caram, Diogo Vilela, negócio de... Aí eu descobri o Arpoador, o Circo Voador no Arpoador, que agora é na Lapa, no Rio de Janeiro, mas o Circo Voador começa com o Prefeito Fortuna, né? E tudo ali era Ipanema, né? Ipanema era um negócio, um caudal de cultura, de sofisticação, mas também de coisa popular, uma vila de pescadores que começa a receber estrangeiros. Era a periferia do Rio de Janeiro, a Barra não tinha nem construção, era mato só, aquela Barra. Tanto que o Cazuza, nos anos 80, ele vai cantar Procurando Vaga, uma hora ali, outra ali, e ele fala da vaga na Barra, numa dessas músicas, porque a Barra da Tijuca naquela época, hoje ela é adensada, mas na época ela era um mato mesmo, era onde o povo ia namorar, cara. Ia de carro pra lá namorar, era longe, e a Barra até hoje é longe, né? Longe do centro do Rio. Ipanema não é tão longe, mas ainda assim era uma vila, casas tímidas, casas, né? Depois vem o tal do Sérgio Dourado e atrapalha tudo, começa a construir um monte de prédio, espigão, e adensa o Rio de Janeiro, e adensa mais especificamente a Lagoa Rodrigo de Freitas e também Ipanema. O pai amava andar por Ipanema, meus tios iam trabalhar, e quando eu não ia trabalhar com um deles, eu ficava às vezes em casa. Então eles deixavam um dinheirinho para alugar um jogo, alugar um filme, aí eu jogava um joguinho, aí eles deixavam um dinheirinho para tomar um açaí, aí eu ia tomar um açaí, né? Às vezes como um playboyzinho qualquer, eu ia comer um McDonald's, gostava às vezes também de comer um McDonald's, mas eu gostava mesmo de passear pelo Rio de Janeiro, e eu passeava. E a casa da tia Marli no Rio, na Nascimento Silva, era de frente pro Pavãozinho Cantagalo, no Morro do Rio de Janeiro. Então, de um lado eu olhava uma parte da Lagoa Rodrigo de Freitas, era 12º andar, e do outro lado aqui à direita eu conseguia ver o morrão. E tudo que se falava no morrão eu conseguia escutar na minha casa, na casa deles. E eu adorava, tinha uma mulher que gritava para chamar o filho dela, então ela saía na janela, ah, fulano! Aí o moleque lá de baixo, pera aí, mãe! Aquela coisa do morro. Eu olhava aquilo e eu queria estar lá, sabe? Meus tios tinham medo danado do morro, não vá no morro, você não pode subir o morro. E eu nunca subi o morro no Rio de Janeiro. Tem uma situação. Depois teve uma turma que começou a fazer turismo no Rio de Janeiro, né? Subiu o morro para fazer turismo. Eu queria ir para ver o povo do morro, mas eu não queria ser um mero turista, né? Para mim eles eram meus vizinhos, né? Quando eu estava de férias lá no Rio, eu queria ter amizade com eles, mas tinha uma diferença. Os meninos do morro tinham uma reserva, uma forma de ser tratada no asfalto, e eles às vezes eram bem agressivos com quem eles consideravam do asfalto, até porque a cor era diferente, os brancos no asfalto, os pretos no morro.
Uma vez eu tomei um tapa de um moleque da favela. Ele pediu dinheiro, eu não tinha dinheiro, ele me bateu. E aí, pior que eu tinha sotaque paulista também, aí piorou tudo, né? Aí os moleques do Rio também, os brancos do condomínio da minha tia, também me zoavam por eu ser, por eu ser paulista, né? Meu nome era Paulista, lá não tinha nome. Ninguém me chamava de Vina, de guerreiro, de nada, né? O mais curioso é que quem me dá o apelido de Vina é uma família carioca residindo em São Paulo, né? Família Pinheiro Machado. Não sei se tem a ver com os outros Pinheiro Machado que são famosos no Rio, né? Mas eu adorava ir para o Rio de Janeiro. Eu ia na Toca do Vinícius, que é uma loja na rua Vinícius de Moraes, que antigamente se chamava Rua Montenegro. E eu ia também com os meus tios, eu fazia questão de... Onde você quer ir? Eu queria ir num bar onde tinha acontecido alguma coisa da Bossa Nova, né? Então a gente ia muito no Bar Garota de Ipanema, que, se eu não me engano, o nome era Mau Cheiro antes, ou era Veloso. Tinha o Mau Cheiro, tinha o Veloso, tinha um monte de bares, alguns já não existiam mais. Mas eu ia também no Sindicato do Chopp, tinha um caldinho de feijão maravilhoso lá, com a tia, tomava aquele caldinho de feijão. Gostava muito de ver o povo jogar frescobol na praia. Posto 9, início da luta dos homossexuais no país, era o Posto 9, frescobol, um esporte criado por homossexuais na praia. Um puto esporte gostoso de jogar, né? Porque raquete, bolinha de borracha e virou uma coisa democratizada. Todo mundo joga frescobol no Rio, né? Adorava ir pro Arpoador, sentia ali que eu ia encontrar o Cazuza, ele já estava morto, né? Eu sentia que ele estava... Um cara que eu amava também, que morava também na Nascimento Silva, era o Renato Russo. A gente chega lá no Rio em 94, no início de 94, eles mudam para lá, o Renato vai morrer em julho. E eu lembro da moça que trabalhava na casa da tia, a Solange, falando, eu lembro desse moço. E ela... Eu falando, mas por que você nunca me falou que... mas eu ia saber que você gostava dele. Ele estava todo dia na esquina tomando um copo de um líquido branco, que era Control, depois a gente vinha saber. E ele, naquele calor do Rio de Janeiro, usava cachecol, roupa preta, de lã, caramba. O Renato Russo era bem... Ele era bem fechadão na dele, né? E eu amava o Renato Russo, assim, já... E eu chorei muito quando a Solange falou isso pra mim. Falei, era só você ter me dito, cara. Eu iria até a padaria pra falar com ele, porque disse que ele era super de boa com quem gostava dele, né? E morava na mesma rua, 2 quadras de distância, assim. Foi uma das coisas que eu não me conformei, sabe, assim. E hoje o pai tem muito esse sentimento, né? Que eu quero conhecer as pessoas que eu gosto, né? Hoje o cara que eu mais gostaria de falar no mundo é o Milton Nascimento. Eu gostaria muito de dar um abraço nele, escutar ele cantar alguma canção pra mim, ou ele escutar uma canção minha, né? Eu gostaria muito que ele ouvisse. Gostaria de bater um papo com o Milton Nascimento, né? E é uma coisa que eu não estou realizando e eu devia realizar. Eu deveria pegar um dia, largar tudo isso aqui e ir para Minas Gerais tentar encontrar o cara. Quem sabe o pai não toma coragem uma hora e faz uma... Porque ele está ficando velho e se vê ontem morreu o João Gilberto. E a distância dele pro Milton deve ser 15 anos, 16 anos, eu não sei. Esse é outro fenômeno também. Esse é a força da natureza, esse é o maior de todos. Maior que qualquer um, na minha opinião. O Milton Nascimento, ele ainda está vivo. O pai tem muito esse sentimento, sabe, de que você também deveria, já que você está em Ipanema, você deveria curtir a Ipanema que já foi a Ipanema antiga, né? A Ipanema da feirinha hippie, né? A Ipanema de tudo que aconteceu ali. Né? Lê esses livros sobre Ipanema, o pai tem alguns, mas o teu tio Marcelo também tem alguns livros. Seria muito louco. O Marcelo, por exemplo, me iniciou na questão musical e um monte de coisa. Né, falava da Bossa Nova, ele gravava umas fitas cassete pra mim, ainda era tempo de fita cassete, quando ele mudou pro Rio, e ele mandava pra mim, quando ele vinha pra São Paulo ele trazia, às vezes ele mandava por alguém que viesse de lá pra cá, e eu escutava aquelas músicas, né, e eu pirava. Aí eu conheci Noel Rosa, Taúfo Alves, conheci tudo, né, Clara Nunes, conheci Nara Leão, Zequete, conheci Cartola, né? Algumas coisas eu já conhecia, mas fui reconhecer ali, né? Putz, tanta coisa, né? O Baden Powell, o próprio João Gilberto, Vinícius, Tom Jobim, Cazuza ele me ensinou ainda antes, quando era moleque, Beatles também ainda antes, né? Mas The Police também, diversas bandas, né? Everything But The Girl, gosto muito. Então assim, você tem que procurar ser um garoto de Ipanema, sabe, Chicão? Aproveita, você tá com chance aí, não vá só pro consumo de shopping, não, né? Vá conhecer a cultura do teu país, e muito da cultura do teu país do século XX foi feito em Ipanema.
né? Vá conhecer Copacabana, Copacabana, princesinha do mar, Dick Farney cantando. Coisa linda, filho, coisa que o pai, quando escutava isso, eu chorava, criança, moleque, chorava de emoção porque eu não conhecia essa cultura, já estava num contexto em que aquilo não existia mais, mas eu me sentia tão partícipe daquilo, eu me considerava um garoto de Ipanema, sabe assim? Né? Se eu pudesse usar esse tipo de expressão, né? Assim como quando teu avô, Milton, foi morar no Ceará, Canoa Quebrada e Fortaleza, e ele mandava de lá músicas que tinham do axé, né? Do início do axé music, que era muito bom, né? Chiclete com Banana, Banda Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum. E o pai também pirava naquilo. Então foi assim, foi dos meus pais, dos meus padrinhos, dessa gente, que eu consegui descobrir muito da canção brasileira, e foi o que me influenciou muito a ser músico, compositor, né, filho? O amor é esse, né? E o pai imprime o estilo próprio, né? Não é o estilo de ninguém, mas é o meu estilo, mas a influência é toda desses caras, né? Toda. E depois dos caras que eu descobri sozinho, como Angela Rorô, né? Como, putz, muita gente. Angela Rorô, o próprio Lobão, né? Revisitar o Paralamas, né? Os Titãs, a Turma de Brasília, né? Cidade... Aborto Elétrico, Capital Inicial, a Legião, o Dentes Quentes, sabe, o Paralamas, a própria Cássia Eller, a Zélia Duncan, tudo isso aí é a Turma de Brasília, né? Os Raimundos, que já na minha época de adolescente era quando eles eram os mais novos entre os punks, depois eles fizeram a própria correria deles, né? Toda essa turma aí, a música é muito boa, né, filho? A música brasileira, ela tá se perdendo um pouco, e a gente perde muito com a morte de João Gilberto. Mas procura conhecer, filho. Procura conhecer sua cultura, a gênese do teu povo, certo? E seja sempre um bom Chico. O pai está se emocionando aqui, então eu vou parar. Fica com Deus, papai está com muita saudade. Te amo. E volta logo. Filhão, esqueci de falar uma coisa, então por isso que eu tô botando essa parte final no vídeo. A gente acabou de ser campeão. Eu comecei a gravar teu vídeo antes do jogo. Parei, tava editando, parei o vídeo para ver o jogo do Brasil, final contra o Peru. Guerreiro em campo, sem Neymar, ainda bem. E fomos campeão, né? E temos que homenagear a torcida peruana, porque estavam chorando, cantando o hino nacional deles, não pararam, por mais que a gente perdesse. Foi um jogo tenso, tivemos o Gabriel Jesus expulso, o mesmo Gabriel que deu o toque pro primeiro gol, o mesmo Gabriel que faz o segundo gol, e aí o terceiro é um pênalti. O Guerreiro também é um cara que bate o pênalti sofrido pelo Peru por outro jogador, que eu não lembro quem é. E muito louco, né? Muito louco. Eu fiquei feliz. Bom, sempre que o Brasil ganha eu gosto, né? Ruim é de quem entrega esse país, né? E bora pra cima, é isso aí, filhão. Mais uma notícia pra você ficar feliz hoje, no dia 7 de julho de 2019, quando você estiver vendo isso daqui a alguns anos. O Brasil hoje foi campeão e teve um de nós aí, um dos guerreiros, da grande família Guerreiro, que jogou no nosso Corinthians, fazendo gol pro Peru, embora nós, brasileiros, vençamos e vencemos bem. Um abraço. Tom, e se você fizesse agora uma canção que possa nos dizer, contar o que é o amor? Olha, Joãozinho, eu não saberia, sem Vinícius pra fazer a poesia. Para essa canção se realizar, quem dera o João para cantar. Ah, mas quem sou eu? Eu sou mais vocês.
Melhor se nós cantássemos os três. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.